Começar a gravar. Boa noite, então. Boa noite, José Henrique, Mairiane, Lucas, Marcos, Marielle. Aqui consta como Thalita, mas eu imagino que... É o Paulo. Eu já imaginava, Paulo. Eu não sei onde muda aqui, não, mas Deixa eu colocar aqui que eu faço isso para você. fazendo um Aí, favor. pronto. E Vinícius, boa noite para vocês. Para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai falar de extinção dos contratos. Espero que um dia a gente possa fazer uma aula igual o Vinícius está executando ela hoje. Espero que aí a gente vai ter um tempo, uma caminhada pela frente. Espero que a gente coma uma costela ainda juntos, mas infelizmente ainda a gente não consegue. Então a gente vai seguir aqui. Não tenho uma costela para oferecer, não tenho uma cerveja para oferecer, mas eu tenho um poema de um português que chama Jairo Nunes Bezerra, que chama Quebra de Contrato. E olha só, nada melhor do que um poema é muito melhor do que uma costela. Ainda mais uma segunda-feira. O que ele fala aqui para nós? Ó. Aqui, neste local, deixei tudo, até o nosso áureo amor. Considero-me até de luto, afetado por cruciante dor. Minha iniciativa foi unilateral, pois estavas ausente. Foi despedida sem funeral. Isso a gente sente. Quis fugir-me de sofrimento, e distantes foi o preciso momento, para dar vazão ao meu desejo. Sei, amanhã minha vida será vazia, mas mais saudade não suportaria. E já sofrendo, aproveitei o ensejo. O título desse poema se chama Quebra de Contrato. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a extinção dos contratos, tá? Então, duas alunas estão pedindo para entrar, as duas alunas perderam esse momento de poesia, mas a gente vai tratar na aula de hoje a extinção dos contratos, tá? Entendo que essa figura da extinção dos contratos é uma figura basilar dentro da nossa teoria geral dos contratos, tanto é que é a figura basilar que o nosso estudo sobre a teoria geral dos contratos, ela acaba se finalizando dentro da extinção dos contratos por uma questão muito óbvia, que se existe a extinção, se existe ali a finalização da teoria geral dos contratos. Estou devendo para vocês o tema do seminário. Nós temos 3 aulas, né? Eu vou pegar até o seminário que vai começar dia 20, ou seja, extinção dos contratos talvez eu termine amanhã. Na aula do dia 13, na aula do dia 19, eu vou começar a dar contrato de compra e venda. O que eu vou fazer? Eu vou basicamente separar, vocês vão separar, né? Eu não vou fazer nada, em praticamente 3 grupos, tá? E cada grupo ficará responsável por apresentar uma modalidade de um contrato em espécie, por óbvio que eu não vou dar, por exemplo, contrato de compra e venda para vocês apresentarem, que é um contrato extremamente complexo e com muitas peculiaridades. Contrato de doação, não vou fazer isso com vocês porque seria desumano. Só que eu posso colocar, por exemplo, um contrato estimatório, alguma questão um pouco mais específica, talvez, quem sabe, um contrato de corretagem. Permuta, que é uma figura contratual um pouco mais simples do que a compra e venda. Então, eu vou mandar para vocês ainda durante essa semana os temas, mas já pensam em se dividir em 3 grupos, dependendo do número de alunos, para estar fazendo esse seminário, beleza? Então, vamos lá começar a nossa aula de hoje, pós-poema e pós-avisos, falando um pouquinho da extinção dos contratos, tá? Pois bem, a primeira questão que eu tenho para dizer para vocês é que quando a gente pensa em extinção dos contratos, essa matéria foi sempre extremamente divergente dentro da nossa doutrina. Tá? Por que eu digo isso? Porque o nosso código anterior, o nosso Código Civil de 1916, não tinha sistematizado em absolutamente nada a figura da extinção dos contratos. E aí, como o código não trouxe nada, obviamente que coube a doutrina e a jurisprudência tentar suprir essa lacuna legislativa que existia ali para as nossas relações contratuais estabelecidas diante do nosso Código Civil de 1916. E aqui, obviamente, existiram, né, inúmeras e grandes divergências, e essa grandiosidade das divergências acompanhava também a grandiosidade dos civilistas que acabavam discutindo tais. Tá? Pois bem, ainda bem que o nosso Código Civil de 2002 ele acabou sistematizando essa matéria, ele acabou positivando essa matéria dentro ali de alguns dispositivos específicos,
o artigo 472 até o artigo 480 do nosso Código Civil. Então, quem tiver com o código aí perto, pode abrir 472 até o 480 do nosso Código Civil atual, tá? E, obviamente, que a tentativa de a gente conseguir montar ali uma ordem jurídica para esse instituto, que é a extinção dos contratos, obviamente que é extremamente merecedor de aplausos, né? Obviamente que é elogiável essa questão. Mas a nossa codificação civil acaba não esgotando o tema. Então, como ela acaba não esgotando o tema, a gente vai voltar às discussões dentro das lacunas e vai chamar a doutrina, às vezes a gente acaba chamando até mesmo os grandes clássicos, para acabar ali trazendo uma luz para alguns assuntos que acabam sendo, às vezes, complicados a gente enfrentar na nossa prática forense. Tá? E para a gente tentar sistematizar e facilitar o entendimento de vocês, a gente acaba verificando que o nosso atual Código Civil possui, na verdade, nosso Código Civil e grandes civilistas, né, baseado sempre nos grandes civilistas, nós acabamos enxergando ali 4 formas básicas de extinção dos contratos, que são as seguintes. Deixa eu montar aqui um quadrinho para vocês, porque eu acho que esse quadro fica um pouquinho mais interativo, tá? Então, 4 formas de extinção dos contratos. A primeira delas vai ser a extinção normal do contrato, bem simples. A segunda dela é a extinção por fatos anteriores à celebração desse contrato. Terceiro motivo, terceira forma de extinção é a extinção por fatos posteriores à celebração, ou seja, extinção normal, anteriores e posteriores à celebração do contrato, e, por fim, a extinção por morte, que é algo que eu estava trabalhando exatamente agora na nossa aula de sucessões que eu estou dando lá para o 8º período. Estava lá trabalhando a ideia de obrigações dentro da parte de sucessões. Então, basicamente, são essas 4 formas de se extinguir um instituto, esse negócio jurídico, esse contrato. Ou seja, a extinção normal do contrato, extinção por fatos anteriores à celebração desse contrato, extinção por fatos posteriores à celebração desse contrato e a extinção pelo evento morte. Beleza? Desculpa, eu vou ter que tomar bastante água hoje, que minha garganta já se esgotou e ainda é segunda-feira. Pois bem, vamos começar então pela primeira possibilidade de extinção dos contratos, que é a nossa extinção normal dos contratos. Na verdade, a extinção normal dos contratos, como o próprio nome já diz, é uma regra muito básica, né? Ou seja, é aquele contrato que vai ser extinto de uma forma muito natural, uma forma muito normal, e se é uma forma natural e uma forma normal, obviamente que a gente tem a resolução desse contrato, o resultado desse contrato. O fim que a gente objetivava dentro da formulação desse contrato, ele foi cumprido. Ou seja, quando existe o cumprimento da obrigação, existe, por óbvio, a extinção normal dos contratos. E a forma normal de extinção está presente, por exemplo, só para ilustrar um pouquinho para vocês, quando é pago o preço em uma obrigação instantânea. Compra e venda de um automóvel. A Brenda transferiu o veículo para mim, eu paguei ela. Ponto. Se extinguiu normalmente esse contrato. Por exemplo, quando são pagas todas as parcelas em obrigação de trato sucessivo, a ensejar o fim da obrigação, José me vende uma casa, eu pago um parcelamento para o José. 36 meses pagando para o José. Lá no 36º mês, eu quito essa obrigação. É um trato sucessivo, ou seja, são inúmeras parcelas que eu acabei trabalhando para pagá-las. E quando eu pago essas parcelas, existe sim a extinção normal desse contrato. Um outro exemplo é quando são pagas todas as parcelas, melhor dizendo, quando a coisa ela acaba sendo entregue conforme foi pactuada, ou seja, 50 sacas de soja. Essa coisa foi entregue? Pois bem, esse era o objetivo do contrato. Está resolvido. Quando na obrigação, por exemplo, de não fazer, o ato não é praticado entre
outros casos que a gente vai enfrentar na prática. Então, nós temos esses exemplos de formas de uma extinção muito normal, muito natural do contrato, geralmente pelo cumprimento da obrigação que foi pactuada e ponto. E também vai existir a extinção normal dos contratos quando for finalizado o prazo previsto para o negócio, né? Ou seja, quando a gente está diante daquele termo final. E, obviamente, que quando a gente tem a existência de um termo final, nós temos, sim, a necessidade de que essas obrigações que foram pactuadas tenham sido cumpridas, né? E quando esse contrato for extinto, não existe mais obrigações existentes, decorrentes dessa própria figura contratual, via de regra, tá? Mas lembre-se sempre que nós estaremos diante dos deveres anexos da boa-fé. Então, a nossa boa-fé objetiva vai estar presente mesmo após a celebração do contrato. Isso é regra do artigo 422 que a gente já estudou, né? Que é o nosso dever anexo. Esse dever que acompanha tanto a fase pré-contratual quanto a fase pós-contratual. E se você viola esse dever anexo, ou você ofende essa boa-fé objetiva, nós estamos diante de uma violação de um dever anexo ou de um abuso de direito, que é regra do artigo 187 do nosso Código Civil, que a gente já viu, né? E isso vai gerar responsabilidade civil pós-contratual, tá? Ou, dentro de termos latinos, né, do nosso latim, pós-pactum finitum, né? Então, são obrigações que são anexas a esses contratos celebrados entre eu e Lucas ele jamais pode ofender esses deveres anexos da boa-fé objetiva, sob pena ali de ser responsabilizado, via de regra, provavelmente pelo abuso de direito que gera a responsabilidade civil objetiva, ou seja, a responsabilidade civil independente do elemento culpa. Basta que eu prove o nexo de causalidade, basta que eu prove que o Lucas me causou um dano, eu posso sim gerar um dever de indenizar perante Lucas, tá? Então, primeira forma, extinção normal dos contratos, não tem muito segredo, beleza? Mas como eu mostrei nesse quadrinho aqui para vocês, inicial, nós temos a segunda figura, que é a extinção por fatos anteriores à celebração, né? Então, agora a gente está extinção por fatos anteriores à celebração de um eventual contrato, tá? Dentro disso, deixa eu agora sistematizar isso de uma outra forma dentro desse quadro. Que saudade do quadro. Então, nós teremos três formas, vamos dizer assim, não formas, três casos específicos, né? Relacionados ao problema de formação, né? Do contrato. Está diante do plano da validade, dentro daquela construção que eu sempre falo para vocês, da escada pontiana, né? Primeiro, plano da existência, segundo, plano da validade, o terceiro, plano da eficácia. Esses casos que estão relacionados ao problema da formação do contrato estão vinculados ao plano da validade ou à autonomia privada, tá? E isso vai gerar para nós o que a gente chama extinção por fatos anteriores à celebração do contrato. Beleza? O primeiro desses casos é o que a gente pode chamar de invalidade contratual. Pois bem, a nossa figura da invalidade contratual estará presente diante daqueles contratos em que, dentro da nossa teoria geral dos nossos negócios jurídicos, da nossa teoria geral do direito civil, quando qualquer coisa for nula, e principalmente que diante do nosso direito contratual, o contrato ser um contrato nulo, ou seja, estar viciado de uma forma em que ele possui uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa ou uma questão de anulabilidade, porque lembre-se sempre, quando a gente estiver diante de uma nulidade absoluta, um contrato será nulo, ou qualquer negócio jurídico. Nulidade absoluta, qualquer coisa gera uma nulidade, tá?
nulidade absoluta, tudo é nulo. Já na questão do anulável, nós temos uma nulidade relativa, que possui sim uma possibilidade de uma anulabilidade, tá? Então, nós temos lá na nossa teoria geral do direito civil a teoria da nulidade e a teoria da anulabilidade. E a nossa teoria da nulidade vai gerar, dentro do que a gente chama de nulidade absoluta, um afastamento integral desse contrato, e dentro do nosso contrato anulável nós estaremos presentes diante de uma nulidade relativa ou diante de uma anulabilidade, tá? Isso não está previsto em nenhum capítulo específico do nosso direito contratual, tá? Isso não está dentro dos nossos artigos 421 até o artigo 480 do Código Civil. Mas sim ele está localizado, melhor dizendo, na nossa parte geral do Código Civil, em específicos no artigo 166, 167 e 171 do Código Civil, tá? Então, só para eu colocar aqui para vocês, para indicar, essa questão da invalidade contratual, ela estará presente dentro da nossa teoria geral do direito civil, né, da parte geral do Código Civil, dentro de forma bem específica, né, dos artigos 166, 167 e 171 do Código Civil, beleza? Então, invalidade contratual está diante da nossa teoria da nulidade ou anulabilidade, beleza? A segunda possibilidade desses problemas na fase pré-contratual, dessa fase da formação do contrato, que vai gerar a extinção desse contrato, está diante do que é uma figura bem interessante, né? Parece bastante para nós, que é a nossa cláusula de arrependimento, tá? Então, primeira, invalidade contratual, a segunda é a nossa cláusula de arrependimento. Essa cláusula de impedimento, né, de arrependimento, melhor dizendo, na verdade, ela constitui uma forma de extinção por fato anterior à celebração dentro desse negócio jurídico, né? Então, imaginemos que essa cláusula de arrependimento, ela geralmente não, ela está prevista dentro desse negócio, né? Ela está prevista dentro desse negócio jurídico, em que se possui ali um direito de arrependimento que está, assim, inserido dentro do próprio contrato. Então, nessa hipótese, na verdade, nós temos ali que os contraentes, que as pessoas que estão formando esse contrato, vão estipular ali que esse negócio será extinto mediante uma declaração unilateral de vontade, sem que qualquer um deles, melhor dizendo, caso qualquer um dessas partes contratuais se arrependem desse contrato, tá? Então, nós estamos diante de uma figura que está prevista no contrato, ou seja, que é anterior a essa execução desse contrato, né? E, graças a essa figura, dessa cláusula, o eventual contratante pode sim virar para o outro e falar para ele: eu estou arrependido desse negócio e eu quero desfazer esse negócio, tá? Mas isso tem que estar previsto dentro do nosso contrato, beleza? Que é uma cláusula, e essa cláusula possui um nome, que é a cláusula de arrependimento. Quando a gente insere essa cláusula de arrependimento, nós já temos, sim, uma intenção presumida e uma eventual identificação de que você, às vezes, quer, sim, acabar com esse negócio, né? E existe, sim, uma segurança acerca de um direito potestativo, a extinção para a parte contratual que estabeleceu, dentro desse vínculo jurídico, a cláusula de arrependimento. Esse direito de arrependimento, que possui uma natureza nítida de direito contratual, não vai se confundir com o direito de arrependimento de origem legal, como, por exemplo, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que trabalha ali com a ideia das vendas realizadas fora do estabelecimento comercial, em que o consumidor ali tem um prazo de arrependimento de 7 dias, né, a contar da assinatura de eventual contrato ou do recebimento desse produto, né? Então, é muito comum, por exemplo, a gente compra aí nas lojas virtuais, né, nos marketplaces, etc. E quando esses produtos chegam para você, você tem sim um direito assegurado dentro do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49,
no prazo de 7 dias, você se arrepender dessa compra. Tá? É diferente no caso, por exemplo, de você ir no shopping direto e fazer essa compra. A loja não é obrigada, a não ser que exista alguma informação nesse sentido que vincule essa ideia ou que exista uma boa vontade da loja, só que a loja não é obrigada porque você está diante do estabelecimento dela. Esse direito de arrependimento, que é o direito de arrependimento que está previsto na legislação, portanto, o direito de arrependimento legal, e não vai se confundir com a nossa cláusula de arrependimento, que é o nosso arrependimento, que é um arrependimento contratual. Tá? Então, por exemplo, nós temos dentro de uma lei, que é uma lei de 2018, que é a Lei 13.786, que é chamada como a Lei dos Distratos, né? Ela acaba incluindo ali previsões expressas, no sentido de que os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador ou do estabelecimento comercial submetem-se a esse prazo de arrependimento de 7 dias também. Então, nós temos algumas possibilidades, sim, de direito de arrependimento, previsto na legislação, só que esses direitos de arrependimento, seja no CDC, seja nessa lei 13.786 de 2018, não se confundem, em hipótese alguma, com essa cláusula de arrependimento, que é uma cláusula firmada dentro desse contrato, em que qualquer uma das partes pode ali, em eventual momento, se arrepender, e quando se arrepende, obviamente que você vai ter ali algumas obrigações, né? E essas obrigações, via de regra, elas possuem sim previsões contratuais. Tá? Então, como fica a resolução desse contrato? Será que vai devolver o dinheiro pago? Será que vai abater proporcionalmente alguma coisa, multas, etc. Né? Então, nós temos também a extinção dos contratos perante essa cláusula de arrependimento, tá? Que é a nossa segunda modalidade. A nossa terceira modalidade dessa extinção na fase em decorrência de problemas por fatos anteriores à celebração dos contratos, então nós passamos pela invalidade contratual, nulidade ou anulabilidade desse negócio, vinculado diretamente ao plano da validade, cláusula de arrependimento que está vinculada à nossa autonomia privada, e a nossa terceira e última hipótese é a nossa chamada cláusula resolutiva expressa. Né? Então nós temos uma questão que está diretamente vinculada ao nosso plano da validade, que é a nossa nulidade ou anulabilidade desse negócio, desse contrato, que é uma parte geral do nosso Código Civil, como eu falei para vocês de forma específica, 166, 167 e 171 do Código Civil, uma cláusula de arrependimento, que é uma autonomia privada em que as partes exercem dentro desse contrato, em que eventual parte pode chegar no momento e se arrepender desse contrato, e extinguir esse contrato. E também nós temos o que se denomina cláusula resolutiva expressa. O que é essa cláusula resolutiva expressa? E a gente vai entender ela, tá? Deixa eu interromper aqui rapidinho. Essa cláusula resolutiva expressa, ela possui ali uma previsão também dentro do contrato, tá? Então, pode existir dentro desse negócio jurídico celebrado essa cláusula resolutiva expressa, que pode ali prever, por exemplo, um evento futuro e um evento incerto, eventual condição, que pode acarretar a extinção desse contrato. Tá? Então, o que nós temos? Justamente porque essa previsão que as partes estão exercendo dentro da autonomia privada, nós temos uma origem de que o pacto e que existe a possibilidade da extinção por fato que seja um fato anterior ou contemporâneo à celebração. O que diz e onde que está positivado isso no nosso Código Civil? Está lá diante do nosso artigo 474 do Código Civil, que fala para nós aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o Código Civil rapidinho. Ó, o que diz? Deixa eu até anotar aqui no quadro para vocês. Deixa eu copiar e colar. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Então, quando existe uma cláusula resolutiva expressa
dentro do contrato, ela vai operar de pleno direito. A cláusula de resolutiva tácita vai depender de interpelação judicial, ou seja, de provocar o poder judiciário. A gente vai entender como funcionam essas questões, mas antes é interessante passar para vocês o nosso enunciado 436 do CJF, Conselho Federal, que foi aprovado aqui do Superior Tribunal de Justiça, claro, né? Que foi aprovado na nossa 5ª jornada de Direito Civil. O que fala esse enunciado do 436 do CJF? A cláusula resolutiva expressa produz seus efeitos extintivos independentemente de pronunciamento judicial. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Na verdade, é que se as partes preverem no contrato ali que existe a possibilidade de você resolver de forma expressa esse contrato, ou seja, é uma cláusula no contrato, portanto expressa, em que se pode resolver esse contrato, ou seja, extinguir esse contrato. Se essa cláusula estiver nesse contrato, maravilha, não tem muita dificuldade. O problema é que em algumas situações, mesmo existindo essa cláusula resolutiva expressa, vai existir sim a necessidade da notificação da parte contrária para constituí-la em mora e extinguir posteriormente o contrato. O maior exemplo que a gente tem dentro da nossa literatura é o nosso leasing, né? Nosso arrendamento mercantil. O que nós temos dentro da súmula 369 do STJ, por exemplo, que ela diz para nós que no contrato de arrendamento mercantil, ou seja, o leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Então, nós temos que, mesmo diante da cláusula resolutiva expressa, ou seja, dessa previsão contratual, se faz necessária a notificação da outra parte do contrato para constituir ela em mora e, posteriormente, resolver esse contrato. Isso é a súmula 369 do Superior Tribunal de Justiça, caso do leasing, né? Nada mais é do que nosso arrendamento mercantil, tá? Então, nós temos aqui, diante do STJ, mesmo existindo essa cláusula resolutiva expressa, a necessidade da notificação prévia para se extinguir esse contrato de arrendamento mercantil, tá? Um outro exemplo típico da nossa cláusula resolutiva expressa é o pacto comissório contratual, tá? O nosso pacto comissório contratual. Deixa eu só anotar aqui para vocês isso também. Pacto comissório contratual, tá? Este é o nosso grande exemplo. Esse pacto comissório contratual é um instituto que estava previsto no nosso Código Civil de 1916, dentro do artigo 1163 do Código anterior, e como cláusula especial do nosso contrato de compra e venda, tá? Então, o que nós tínhamos com esse pacto comissório contratual? Nós permitíamos, né, nós acabávamos permitindo, melhor dizendo, e dentro da previsão do contrato, com uma cláusula resolutiva expressa ou eventual vedação, né, por alguma suposta ilicitude de eventual conteúdo, né? Então, nós tínhamos ali uma possibilidade de você denunciar, de você resolver esse contrato decorrente ali de uma suposta ilicitude desse conteúdo que é objeto do contrato, tá? Na verdade, nós temos que, dentro do nosso Código Civil de agora, principalmente no artigo 476, que vai trabalhar ali os contratos bilaterais, que nós estamos diante, na verdade, que hoje em dia esse pacto comissório contratual, ele acaba até mesmo sendo deixado um pouquinho de lado, tá? Mas, na verdade, nós temos a aplicação de efeitos que são bem próximos hoje do que a gente chama de exceção de contrato não cumprido, né? Que estão previstas dentro do artigo 476 do Código Civil.
Então, lembre-se daquela cláusula de contrato não cumprido em que você pode denunciar a outra parte. Por exemplo, você fez um contrato de compra e venda, a parte não entregou o bem. Você pode utilizar como defesa sua, em uma eventual execução, exatamente isso. Você não pagou porque essa parte não entregou o bem. Então, nós estamos diante de uma exceção de contrato não cumprido. O pacto comissório contratual, ele acabava se aproximando bastante dessa figura, tá? Mas ele era um pacto que era vinculado a uma cláusula do contrato de compra e venda. E esse pacto comissório contratual se enquadra dentro do artigo 474 do nosso Código Civil de 2002, tá? Para eu sair do plano da abstração e colocar aqui no plano empírico, a gente pode colocar um exemplo para vocês de uma seguinte cláusula que vai ser inserida ali na venda de um bem imóvel. Por exemplo, se até a data de 10 de novembro do corrente ano o vendedor não entregar a coisa e o comprador não pagar o preço, o contrato será extinto e resolvido. Então, na verdade, nós temos ali um pacto comissório contratual. Ou seja, eu e o Marcos estamos contratando. O Marcos está vendendo bem um carro dele. Aí eu coloco, Marcos, vamos fazer o seguinte, se até o dia 25 desse mês eu não pagar e você não entregar o bem, esse contrato está resolvido. Esse é o pacto comissório contratual. Ou seja, nós estamos ali diante de uma resolução expressa dentro desse contrato e que você pode ali extinguir esse contrato sem maiores dificuldades dentro dessa convenção, que foi uma convenção que vocês estipularam dentro dessa formação do contrato. Tá? Obviamente que esse pacto comissório contratual não pode ser confundido com o nosso pacto comissório real, que é vedado no nosso artigo 1428 do Código Civil, que, por exemplo, prevê a nulidade da cláusula que autoriza o credor de um direito real de garantia, por exemplo, penhora, melhor dizendo, de penhor, hipoteca ou de crese, a ficar com o bem dado em garantia sem levá-lo à execução, né? Ou seja, hipótese alguma, existe essa possibilidade desse pacto comissório real. Um bem oferecido em penhor, que foi dado em garantia, essa pessoa não pode ali ficar ali dando esse bem, ficar com esse bem sem levá-lo à execução, tá? Esse instituto do pacto comissório real é totalmente diferente desse pacto comissório contratual, tá? Particularmente no que diz respeito à categorização jurídica, tá? Então nós estamos diante do pacto comissório contratual, ou seja, se a gente não cumprir, esse contrato está resolvido, tá? Geralmente acaba se colocando ali uma data para se executar esse contrato e para se entregar esse bem, né? Caso uma parte não pague, caso outra parte não entregue o bem, de forma conjunta, existe a extinção desse contrato. Beleza? Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, nós temos ainda a extinção por morte, né? Mas antes disso, nós temos ali a extinção por fatos posteriores à celebração desse contrato. A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que o nosso contrato ele pode ser extinto por fatos superiores ou supervenientes à sua celebração, tá? Então, toda vez em que há extinção do contrato por fatos posteriores à sua celebração, tendo uma das partes sofrido um prejuízo, né, a gente vai falar de rescisão contratual. Então, muita gente fala rescisão contratual. Rescisão contratual é uma figura bem específica do nosso direito contratual, que é a extinção de um contrato por um fato posterior à sua celebração, em que uma das partes tenha um prejuízo, tá? Aí sim nós estaremos diante da nossa rescisão contratual. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a ação que se pretende extinguir o contrato nessas hipóteses é a nossa denominada ação de rescisão contratual, que segue o rito ordinário, em regra, no nosso sistema processual. Tá? Anterior. Hoje, o nosso Código de Processo Civil, vocês bem sabem que o rito ordinário acabou equivalendo ao procedimento comum. Então, as nossas ações de rescisão contratual tramitam diante do procedimento comum do nosso Código de Processo Civil.
deixa eu colocar isso aqui no quadro para os senhores e para as senhoras. Extinção por fato posterior ao... Por fatos, né? Então, só para deixar claro aqui para vocês, aqui nós estaremos diante da nossa ação de rescisão contratual, que nada mais é de que a extinção do contrato por fatos posteriores à sua celebração, que uma das partes tenha sofrido prejuízo. Então, nós estaremos diante aqui da nossa ação de rescisão contratual dentro dessa construção, e essa ação de rescisão contratual, ela segue o rito, ou melhor dizendo, procedimento comum dentro do nosso CPC de 2015, beleza? E a partir disso que eu estou colocando para vocês, a gente pode dizer que a figura da rescisão é um gênero, tá? E sendo um gênero, ela vai possuir algumas espécies. Por exemplo, a resolução e a resilição, beleza? Então, só voltando aqui para eu tentar esquematizar isso para vocês dentro de um quadro, a figura dessa rescisão, nós vamos colocar aqui que rescisão é um gênero, e sendo rescisão um gênero, ela pode gerar duas espécies, tá? A primeira espécie é o que a gente vai denominar de resolução, que nada mais é do que a extinção do contrato por descumprimento do contrato, tá? E a segunda hipótese é o que a gente chama de resilição. O que é resilição? Deixa eu colocar aqui para ficar mais correto. É a nossa dissolução desse contrato por vontade bilateral ou unilateral, que vai gerar para nós, obviamente, quando ela for admissível em lei, né, de forma expressa ou de forma ali implícita, pelo reconhecimento do que a gente chama de um direito potestativo, tá? Então nós temos a resolução, que é a extinção do contrato pelo descumprimento desse contrato, e nós temos a nossa resilição, que é a dissolução por vontade bilateral e unilateral, quando admissível em lei, de forma expressa ou implícita, pelo reconhecimento de eventual direito potestativo, tá? Como eu falei para vocês, nós estávamos dentro da extinção por fatos anteriores à celebração, diante do plano da validade e da autonomia privada. Já aqui, para a nossa resolução e para a nossa resilição, nós estaremos no terceiro degrau da escada pontiana, ou seja, nós estaremos discutindo aqui questões, nós estaremos discutindo situações que envolvem ali o nosso plano da eficácia dos contratos, tá? Então, nós estamos diante do nosso chamado terceiro degrau da escada pontiana. Beleza? Então, nós estamos aqui diante do terceiro degrau da escada pontiana. Pois bem, na verdade, o primeiro ponto que a gente também tem que colocar aqui para vocês é que o termo rescisão, muitos doutrinadores acabam utilizando ali como sinônimo da invalidade. Ou seja, a figura da invalidade, como eu falei para vocês, é uma figura que está na fase anterior à celebração do contrato, que vai gerar uma nulidade ou uma anulabilidade desse contrato. Então, por exemplo, Caio Mário da Silva, Orlando Gomes, entre outros alguns civilistas clássicos, traziam o termo ali de rescisão como sinônimo de invalidade. Isso era incorreto, tá? Porque a invalidade está na fase
anterior à celebração do contrato. E a rescisão está na fase posterior à celebração do contrato. E o nosso próprio Código Civil de 2002 parece adotar essa visão no sentido de ser a rescisão um gênero das espécies resolução e resilição. Beleza? Então, nós estamos aqui diante dessas figuras, tá? Então, o nosso próprio Código Civil em vigor, ele acaba adotando uma visão que apresenta para nós que a rescisão é gênero das espécies resolução e resilição, tá? Beleza? Primeira questão que a gente tem que colocar também para vocês é que o nosso artigo 455 do Código Civil vai adotar a expressão ali rescisão no sentido de resolução. E por que eu digo para vocês? Vamos dar uma olhada no artigo 455 do Código Civil. Se parcial, mas considerado... Opa! Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá certo. Se parcial, mas considerável for a evicção, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte no preço correspondente ao desfalque sofrido. Se não for considerável, caberá somente o direito à indenização. Pois bem, nós voltamos à nossa aula passada para falar de evicção. Na verdade, nós vamos entender que no nosso tratamento, principalmente relativo à prestação de serviços, a nossa palavra rescisão, ela surge como resilição, tá? Existe uma confusão referente aos conceitos em decorrência do artigo 607 do nosso Código Civil, que vai falar para nós o seguinte: o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes, termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer uma das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato motivada por força maior, tá? Então, nós estamos aqui diante de alguns textos que nós vamos constatar de forma muito simples que a rescisão não está sendo utilizada no sentido de como Caio Mário, como Orlando Gomes falava, que era no sentido de uma nulidade ou de uma anulabilidade desse contrato que está sendo ali colocado, por exemplo, compra e venda ou em eventuais casos de evicção, mas sim de problemas que estão relacionados ao plano da eficácia desses contratos, que está diante de um descumprimento ou de um inadimplemento contratual. Então, nós não podemos confundir a invalidade contratual com a resolução desses contratos, tá? Nosso próprio Código Civil indica isso, por esses artigos que eu falei para vocês, o nosso artigo 455 do Código Civil, o artigo 607, beleza? Pois bem, vamos falar aqui de forma breve, nosso tempo já está acabando, sobre a resolução, tá? Como eu falei para vocês, nós temos que tentar sistematizar isso para que as coisas fiquem claras para todos e para todas, tá? Então, a primeira figura que a gente vai enfrentar é a figura da nossa resolução. Ou seja, o descumprimento ou o inadimplemento contratual. Então, a resolução vai trazer para nós essa ideia. Uma resolução ou um inadimplemento contratual. E a resolução, ela vai estar presente em 4 hipóteses, tá? A primeira hipótese é da inexecução voluntária, que vai ser o seguinte: o que é a inexecução voluntária? Pois bem, essa figura da resolução por inexecução voluntária possui uma correlação, um vínculo, com a impossibilidade da prestação por culpa ou por dolo do devedor, tá? Então, nós estaremos aqui diante de uma figura da culpa ou dolo do devedor. Dentro dessa questão, essa figura da possibilidade da inexecução voluntária, ela pode se dar tanto nas obrigações de dar, como nas obrigações de fazer e de não fazer, tá? Por exemplo,
as regras previstas nos artigos 389 e o artigo 390 do Código Civil, que gera para nós a inexecução culposa, e essa inexecução culposa sujeitará a parte que é a parte inadimplente ressarcir por perdas e danos sofridos a outra parte, seja em danos emergentes, ou seja, aquele dano que a pessoa já teve no prejuízo, o prejuízo que aquela pessoa já teve quando ocorreu esse dano, lucros cessantes, ou seja, aqueles prejuízos que a parte deixou de ter por esse dano que essa parte gerou, danos morais, geralmente vinculado com a ideia de direitos da personalidade, isso é algo que a gente vai discutir no próximo semestre, danos estéticos e outros danos imateriais, de acordo com aquilo que pode ser interpretado dentro dos nossos artigos 402 a 404 do nosso Código Civil e nossa Constituição Federal e na nossa jurisprudência. Então, o nosso artigo 389 do Código Civil fala o seguinte: não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogados. 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato que se devia abster. Então, nós temos aqui 389, obrigação de dar, né? Uma obrigação de fazer também. E das obrigações negativas de não fazer, quando o devedor ele faz, ele gera ali uma inadimplência desde o dia que executou aquele ato que não poderia fazê-lo, tá? Então, dentro dessas regras do 389 e do 390 do nosso Código Civil, nós temos a figura da inexecução voluntária, tá? Só vou deixar anotado aqui para vocês. Do nosso Código Civil, tá? Além disso, de forma bem específica, tá? O nosso artigo 475 do Código Civil fala para nós que a parte lesada pelo inadimplemento, ela pode pedir a resolução do contrato. Então, aqui nós temos também o artigo 475 do Código Civil, que é um artigo fundamental para nós. 475, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Tá? Por óbvio, vale lembrar que a gente não pode impor uma coerção para se fazer uma obrigação de fazer, você pode colocar a multa diária, esse tipo de questão, mas você não pode, Poder Judiciário, obrigue tal pessoa a fazer isso. Por exemplo, Vinícius é um excelente alfaiate. Eu fiz um contrato com o Vinícius para o meu terno de casamento. Só que Vinícius fala, não vou mais fazer esse terno. Eu não posso entrar em juízo e falar, juiz, obrigue que o Vinícius faça esse terno. Não pode fazer isso, tá? Vinícius vai ser ali provocado, vai sofrer uma obrigação de reparar por perdas e danos, algum valor que eu já paguei para ele, danos extrapatrimoniais, esse tipo de questão. Mas a justiça não pode obrigar que Vinícius cumpra esse contrato, tá? Então, nós estamos diante do artigo 475 do nosso Código Civil. Gente, eu vou parar por aqui. Nós já atingimos nosso tempo, falta 2 minutos para fazer chamada. Só que a gente vai enfrentar aqui amanhã na nossa aula ainda a figura da resolução, esses 4 possibilidades, as 4 hipóteses que estão diante desse descumprimento ou desse inadimplemento contratual, tá? Depois, nós vamos enfrentar algumas questões referentes à nossa resilição, né? Então, resolução, 4 hipóteses, depois a resilição, que nós estamos diante, vira e mexe, de 2 hipóteses, e aí depois a nossa última possibilidade, que é a extinção pela morte de um dos contratantes, tá? E aí a gente fecha a teoria geral dos contratos, beleza? Então eu vou só fazer a chamada de vocês rapidinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar agora. Tá dando para acompanhar, enfim. Estou tentando, dentro desses quadros, sistematizar as questões para ver se fica um pouquinho melhor para vocês. Deixa eu só